Bom dia, amados, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus seja contigo e com a sua família nesse dia. Glória a Deus, aleluia. Vou continuar contando hoje sobre a aventura dessa quarta viagem missionária do apóstolo Paulo para Roma. E no último devocional eu comentei que ele, o Dr. Luca, Aristarco e os demais tripulantes daquele navio conseguiram com muito esforço enfrentar aquela tempestade e eles chegaram são e salvos na ilha de Malta. E eu falei que quando eles chegaram na ilha de Malta, eles foram muito bem recebidos, muito bem acolhidos pelos moradores daquela ilha. E nos diz que aqueles moradores acenderam uma grande fogueira para aquecer aqueles náufragos que estavam todo molhados e com muito frio. Aquele dia estava muito frio ali na ilha de Malta. O apóstolo Paulo, para ajudar as pessoas que estavam acendendo aquela fogueira, ao pegar uma lenha para jogar no fogo, uma das serpentes mais venenosas daquela ilha picou a mão do apóstolo Paulo e ficou pendurada na mão. E nos diz que o apóstolo Paulo simplesmente chacoalhou aquela serpente no fogo e aquela serpente morreu. E aqueles moradores conheciam muito bem o veneno que tinha aquela cobra. E eles sabiam que as pessoas que eram picadas por aquela cobra morriam mesmo, quase de imediato. E eles ficaram ali aguardando o apóstolo Paulo morrer. E eles então ficaram imaginando o seguinte: esse homem realmente é um criminoso, é um assassino, porque Deus conseguiu salvá-lo da tempestade, mas agora ele vai morrer picado por essa cobra. E passou-se algum tempo e nada aconteceu com o apóstolo Paulo. E eles ficaram então admirados, e eles mudaram então seus pensamentos. E eles achavam agora que o apóstolo Paulo era um Deus. Era um Deus que tinha chegado ali naquela ilha para visitá-los. E eles então começaram a achar que o apóstolo Paulo era um Deus. Inclusive o governador daquela ilha, chamado Públio, ele recebeu muito bem aqueles náufragos. Inclusive, levou todos eles para sua casa e hospedou-os com muito amor, com muito carinho, tratou aqueles 276 náufragos ali na sua casa. E aproveitando a presença do apóstolo Paulo ali na sua casa, ele convidou o apóstolo Paulo para orar em favor do seu papai, que estava muito doente. Ele estava ali com muita febre, com desinteria. E o apóstolo Paulo orou por aquele senhor, impondo as mãos sobre ele, e o pai de Públio foi curado de imediato. Glória a Deus, aleluia. Que coisa maravilhosa, né, meus amados? Cumpriu-se na vida do apóstolo Paulo naquele dia a promessa que Jesus havia feito para os discípulos naquele jantar que eu contei no devocional de ontem. Jesus havia prometido para eles que eles deveriam pregar o evangelho a toda criatura no mundo todo e que eles teriam poder para orar por uma pessoa enferma e ela ficar curada, orar por uma pessoa endemoniada e ela ser liberta. E isso se cumpriu na vida do apóstolo Paulo ali na ilha de Malta. Glória a Deus, aleluia. Que nós possamos também, meus amados, ter mais dessa unção e desse poder de Deus na nossa vida, para nós também sermos usados nos dias atuais poderosamente pelo nosso Senhor Jesus para curar pessoas enfermas e para libertar pessoas que estão cativas e endemoniadas por esse mundo afora. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que tenhamos todos um dia cheio da graça, do poder e da unção de Deus. Um beijo no seu coração.